Pastor, quais são os símbolos da Páscoa? Eu anotei 4, biblicamente. Chocolate não é símbolo da Páscoa. O coelho não é símbolo da Páscoa. Ovos não é símbolo da Páscoa. Estou falando símbolos principais e bíblicos da Páscoa. Primeiro, o círio pascal. O que é círio pascal? Era uma grande vela branca que era acesa durante a vigília pascal, marcando o início da celebração da ressurreição. Era um clarão, era uma vela muito grande que clareava todo o ambiente. E aí, sabe do que eu me lembro? De Isaías capítulo 9 e o verso de número 2, diz assim: e o povo que andava em trevas viu, olha aí, a grande vela, viu o quê? Uma grande luz. E sobre aqueles que habitavam na sombra, ou que residia, que alguns já haviam até fixado residência lá, aqueles que habitavam na sombra da morte, resplandeceu a luz. Resplandeceu a luz. Aí o verso 6 completa. Por quê? Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Estava falando de quem? De Jesus, o Emanuel, que significa Deus conosco. Então, esse é o primeiro símbolo da Páscoa, o círio pascal, que era uma grande vela branca, que era acesa durante a vigília ou a celebração. Segundo símbolo da Páscoa, diga assim comigo, o cordeiro. Simbolizava Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha João, capítulo de número 1, versículo de número 29. João estava, se você vê o verso anterior, ele estava em Betânia, que ficava do outro lado do Jordão, batizando toda Jerusalém que vinha ter com ele. Um certo dia, um dia designado, Jesus foi passando do outro lado do Jordão. E o verso 29 diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Olha, esse é o Cordeiro de Deus. Ele não cobre apenas o pecado, como faziam os animaizinhos lá, que eram mortos lá, degolados, e era colocado em cima dos altares, e ali subia aquela fumaça, e aquilo só cobria o pecado, e as pessoas voltavam novamente a pecar. Aqui não. João aponta para Jesus dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não cobre, ele tira o pecado do mais vil pecador. Aleluia. Isso é extraordinário. É o Cordeiro que Paulo diz que ele foi morto. Olha na presciência de Deus, irmão. Ele foi morto antes da fundação do mundo. Você sabe que está escrito isso? Que o Cordeiro, na presciência de Deus, ele foi morto antes da fundação do mundo. Deus já sabia, quando fez o homem, que o homem a qualquer momento ia falhar, ia pecar. E Deus já providenciou de antemão o Cordeiro dele, Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que elimina o pecado, mas
que ama o pecador. Se o pecador, hoje se alguém for para o inferno, vai pela sua própria vontade. Não é vontade de Cristo e nem de Deus que a pessoa vá para o inferno. Aliás, a Bíblia, Jesus não manda ninguém para o inferno. É a pessoa que voluntariamente, por rejeição a esta palavra, ela vai sozinha. Jesus disse, se alguém ouvir as minhas palavras e não creem, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Aí ele diz, mas a palavra que eu tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Palavras de Cristo. Então, o segundo símbolo da Páscoa. Primeiro, o círio pascal. O segundo, o cordeiro. O cordeiro. Foi por isso que quando Abraão ofereceu o seu sacrifício, uma hora eu vou falar sobre isso aqui. E tem uma linda referência lá no Evangelho de João. Alguém pensa que Abraão lá, quando Deus bradou, não faça tal, porque agora eu sei que tu temes a mim, você temes a Deus. Aí ele olha e vê num pequeno capão de mato, alguém pensa que é um cordeiro, era um cabrito. Porque o cordeiro vinha depois, Jesus Cristo, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele vê na verdade um cabrito. E ele vai, pega aquele cabrito, estava amarrado, pés e patas. Aí ele vem e traz e coloca ali no altar. Só que quando ele coloca e vai fazer o sacrifício, Abraão começa a pular. Ele começa a saltar. E até Isaac fica preocupado. Pai, o senhor está avançado de idade, pai. O senhor não pode, o que está acontecendo, pai? E alguém não sabe. Está lá escrito, Jesus deu uma referência em João sobre isso. Ele diz, Abraão viu o meu dia. E vendo, se alegrou nele. Está lá no Evangelho de João, essa grande revelação. Ou seja, pastor, o que é que Abraão viu? Ele viu Jesus subindo ao Gólgota. Aí está aí o versículo, Abraão vosso pai exultou, ou seja, se alegrou por ver o meu dia. Ele viu e alegrou-se nele. Aleluia, que visão é esta que Abraão esteve? A visão do Calvário, o Cordeiro de Deus que foi morto, mas que tira o pecado do mundo. Então, ele é o Cordeiro. Terceiro símbolo da Páscoa, diga assim comigo, a cruz. Irmãos, a cruz representa o sacrifício de Jesus na cruz e a vitória sobre a morte. Eu gosto muito do que só João relatou isso, só o evangelista João, capítulo 19 e o verso de número 17, só ele relata isso. E levando ele às costas, a sua cruz. Essa expressão só João que usa. E levando ele às costas, a sua cruz. A sua cruz. Essa cruz de Cristo não pesava como a cruz romana, que pesava aproximadamente 75,5 quilos. Nananina não pesava só isso. Ali estava o peso dos meus e dos teus pecados. Ali estava o peso. E a Bíblia diz, e levando ele às costas a sua cruz, ele saiu para um lugar chamado Calvário, que no hebraico se chama Gólgota, no grego, Monte das Caveiras, monte chamado Caveira. Sabe por que Monte Caveira? Porque usava ali crucificar muitos rebeldes, muitos homicidas, muitos ladrões, eles crucificavam. E ali tinha muitas cabeças e esqueletos de pessoas que eram tiradas da cruz e jogado ali. Aí vinha as aves de rapina e comia a carne e ficava os ossos, as ossadas. E era conhecido também Monte das Caveiras, ou Monte Caveira. Mas a Bíblia diz que ele tomou nas costas
a sua cruz, e ele saiu para o lugar chamado Gólgota, chamado Calvário. E no verso seguinte diz que foi ali que eles o crucificaram. Diz que tinha um ladrão de um lado e o de outro, e Jesus ficou bem no meio. E aí a gente conhece a história. Lucas relata tão extraordinariamente que um daqueles ladrões, daqueles homicidas, olha para ele e começa a zombar. Olha, se tu és o Cristo, desça da cruz, salva a ti mesmo e a nós também. Mas o outro, com um olhar de misericórdia, de arrependimento, ele repreende o amigo e diz: rapaz, nós estamos aqui porque os nossos feitos, nós merecemos estar aqui. Nós pecamos, nós fizemos muitas maldades, nós praticamos muita atrocidade, mas esse aí dá para ver, ele é inocente, ele não fez mal algum. E aí ele olha para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E nós sabemos a palavra de misericórdia que esse homem recebeu. Jesus disse: olha, eu te digo, hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. Aleluia, que coisa linda Jesus fez ali na cruz. Mas ele tomou, levando sobre si. Depois, nesta caminhada, um sirineu o ajudou. Ele estava sendo muito socuteado, recebendo açoite. Aí não estava aguentando mais. Pegaram, constrangiram um sirineu. Alguém diz: é lá da Etiópia, eu não sei. Mas a Bíblia diz que ele foi pegado e levou a cruz após Jesus. Leve a tua cruz, porque muito em breve você vai trocar essa cruz por uma coroa de glória. Você vai trocar. Vamos levar a cruz, porque ele tomou as costas, a sua cruz, e ele seguiu, ele saiu para o Monte Caveira, que no hebraico significa Monte Gólgota, o Monte das Caveiras. Ele subiu. E o quarto símbolo aqui é o que todos os meses a gente faz: é o pão e o vinho. Diga assim comigo: o pão e o vinho. Isso nos remete à última Santa Ceia de Jesus com os seus discípulos e à instituição da primeira Santa Ceia. Porque é interessante a Bíblia. Lá em Êxodo, capítulo de número 12, você vai ver lá um subtítulo, em quais todas as Bíblias tem, a partir do verso 1 até o verso 11. Lá está escrito: a instituição da primeira Páscoa. Está lá escrito, você vai ver o evento que acontece aí, Êxodo capítulo 12, a instituição da primeira Páscoa. Aí você vai para Lucas capítulo de número 22, do versículo 7 ao 16, está escrito: a última Páscoa. Lá, Êxodo 12, a primeira. Lá em Lucas 22, a partir do verso 7, está escrito, lá tem um título: a última Páscoa e a instituição da primeira Santa Ceia. Pastor, o que significa isso? Jesus, ele substituiu a Páscoa pela Santa Ceia. Ou seja, ele substituiu a Páscoa pela Santa Ceia. Ou seja, para os crentes convertidos, só judeus ortodoxos que vai comer Páscoa, vai comemorar nas tradições, e crente que não lê Bíblia. Mas nós, irmão, ficar lá no... Cadê os animaizinhos? Então nós vamos pegar os animais, vamos queimar aí, vamos oferecer sacrifício. Nananina não. Jesus já foi sacrificado por nós. Então, Êxodo 12, instituição da primeira Páscoa. Lucas 22, a partir do verso 7,
a última Páscoa e a instituição da primeira Santa Ceia. Jesus substituiu a Páscoa pela Santa Ceia. Agora a gente não tem que celebrar mais Páscoa, irmão, porque o Cordeiro Pascual já veio. Aleluia, Jesus já veio, já realizou o sacrifício por mim e por ti. Agora você não precisa mais. Então, ele substituiu a Páscoa pela Santa Ceia. E como é que Jesus realizou isso? Eu finalizo. O que representa então a Páscoa? Coloca para nós no telão. Isaías 53. Lá começa com uma pergunta: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? E aí começa a falar dele. Isso aqui é extraordinário. Aleluia. Quem deu crédito? Oh, irmão, dê crédito à pregação do Evangelho, dê crédito às palavras de Cristo, para que os braços do Senhor se manifestem sobre a sua vida. Porque fala dele, porque ele foi subindo, como um renovo. Ele sobe o Gólgota, o monte chamado Caveira, ele sobe ali o Calvário, porque ele foi subindo como um renovo perante ele, e como a raiz de uma terra seca. Não tinha parecer, porque Jesus, irmão, havia sofrido muitos açoites. Ele estava completamente desfigurado do seu rosto físico, apanhou demais, aquela coroa de espinho, os cravos entraram no couro da cabeça de Cristo. Aquilo descia sangue, e ele carregando aquela cruz pesada, e ele sofrendo, sendo cuspido. A Bíblia diz que ele não tinha parecer e nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Quem olhasse para Cristo lá, olha, é um mendigo, está sendo espancado, está sendo, açoitado. Ninguém olhava para Cristo. Se olhássemos, ele não tinha parecer nem formosura. Aí diz o verso de número 3: era desprezado. Desprezado, tanto é, eu falei lá do ladrão da cruz. Ali eles cuspiam no rosto dele, batia, descubra aí quem é que te bateu. E eles escarnecendo de Cristo. Ele foi desprezado, o mais indigno entre os homens, homem de dores. Por isso que eu digo, Jesus era 100% Deus, mas 100% homem, homem de dores, experimentado nos trabalhos. Jesus era carpinteiro. Jesus era carpinteiro, experimentado nos trabalhos, trabalhou na sua adolescência, na sua juventude, como a quem os homens escondiam o rosto, era desprezado. E agora entra eu e você. Isaías falava de nós todos, e não fizemos dele caso algum. Vai depressa, filho, vai mantendo o dedo aí. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E aí, quando eu digo enfermidade, irmão, tem gente que pensa que entra a doença, corpo físico entra, mas aí está falando da doença da alma, a lepra, o pecado. Nós estávamos enfermos perante Deus. Aí diz que ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades e todas as nossas dores. O que você sofre hoje, Jesus já sofreu lá atrás, na cruz, por você e por mim. O que nós padecemos hoje, ele já... Por isso que Paulo diz, eu cumpro no meu corpo o resto das aflições de Cristo. O resto é um restinho que sobrou para nós, porque o mais ele sofreu. Então está escrito que verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus. De quem feriu Jesus? Ferido de Deus. Ou seja, Deus se permitiu ele ser ferido. Ferido de Deus e oprimido.
mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. Está vendo o que feriu mais Jesus? Não foi a entrega que Deus fez ele para a humanidade, foi os nossos pecados que feriram Jesus. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. E aí eu gosto desses versículos que vem: todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, ou de nós todos. Irmão, toda a nossa iniquidade, a nossa desobediência, o nosso pecado estava sobre Jesus. Deus fez cair sobre ele todas as nossas iniquidades. E aí vem: ele foi oprimido e não abriu a sua boca. Hoje eu compartilhei um vídeo, eu não sei quem viu lá nos meus stories. Eu coloquei lá uma ovelha, e é interessante, isso é peculiar das ovelhas. Ela subiu até um lugar de sacrifício para ser imolada. Não passa ela sendo imolada, mas como uma ovelha muda, ela obedeceu, e eu mostrei isso. Talvez ainda não foi tirado lá do meu Instagram. Está lá. Gente, isso aí é extraordinário. A Bíblia diz que ele não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para onde? Para o matadouro. Ou seja, Jesus estava subindo o monte Gólgota, o monte chamado Caveira, e ali ele não abriu a sua boca. Foi levado para o matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, não abriu a sua boca. Finalizando, pode vir para cá o grupo de adoradores. Da opressão e do juízo ele foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Você vê, Jesus morreu aproximadamente com 33 anos de idade. 33 anos de idade aproximadamente. Porquanto ele foi cortado, não é que ele morreu na hora certa, não. Ele foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E olha, finalizando o verso: puseram sobre a sua sepultura, ou puseram a sua sepultura lá com os ímpios, e com o rico na cova, e a sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Olha o que vem depois: todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser por sacrifício do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará sobre a sua mão, ou na sua mão. E agora vem o trabalho da sua alma, ou seja, todo sacrifício realizado por Cristo, o trabalho da sua alma, ele verá, e ele vai ficar triste pelas marcas que até hoje Jesus tem. E se é uma coisa que nós vamos continuar firme nos caminhos do Senhor, e vamos entrar no céu, e vamos ver Jesus, a primeira coisa que você vai ver são as marcas de feridas que Jesus teve aqui na terra. Os cravos que perfuraram as suas mãos e os seus pés, e quando ele abriu o manto, ele vai mostrar o lado que aquela lança o perfurou praticamente todo. Você vai ver isso. A Bíblia diz: o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito, e com o conhecimento o meu servo justo justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Verso para a gente finalizar: pelo que darei a parte de muitos
Isso fala a glória e o apogeu de glória que Cristo recebeu. Após ressuscitado, foi Ele mesmo que disse: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Ele venceu a morte, venceu o pecado, venceu os inimigos. Então, eu lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos. E olha o que ele faz. E pelos pecadores, os transgressores, ele faz o quê? Ele intercede. Sabe o que Jesus está fazendo agora, nesse exato momento? Eu não tenho medo de errar ao falar isso. Jesus está agora à direita de Deus, fazendo o que, pastor? Intercedendo por nós, pecadores. Fica em pé. Então esta é a verdadeira Páscoa do Senhor Jesus. Esta é a Páscoa do Senhor. Este é o sacrifício que Jesus realizou por mim e por você. Ah, meus irmãos, o Cordeiro da Páscoa na cruz. É eu que tinha que estar lá. É eu que tinha que estar lá. Mas Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro da Páscoa na cruz. Sabe o que Jesus faz hoje com você quando você se arrepende? Olha para cá. Ele te leva também até o alto do Calvário, no chuveiro da regeneração, e ele te dá um banho de carmesim. Você fica limpo, você fica purificado dos teus pecados. Eu quero, se você deseja receber uma oração, depois nós temos aqui uma linda apresentação. Vamos cantar agora, porque depois a gente deixa o tempo livre para eles. Mas eu gostaria de chamar aqueles que, pastor, eu vim aqui para esse culto, Deus falou comigo, embora é um culto que mais ou menos a gente sabe o que acontece nele, a mensagem sempre é da Páscoa, mas Deus falou comigo, pastor, e eu quero receber uma oração. Nós vamos cantar um louvor para Deus, pode soltar, e vou orar por você, e depois nós temos mais uns 5 ou 6 minutinhos para a gente fazer uma linda apresentação. Pode vir se você quiser. Pastor, eu quero receber uma oração. Venha.